Olá, eu sou Antônio Eduardo, sou acadêmico de terapia ocupacional. Estou aqui hoje para trazer um vídeo importante para você sobre algumas coisas que você nunca deve dizer para uma criança autista e também alguns sinais para você ficar atento se a criança, o seu filho, o seu paciente tem alguns sinais claros que pode ser ou não autista. Esse é o vídeo de hoje. Nunca dizer você não consegue ou deixa que eu faço isso para você. Porque a criança com autismo tem um funcionamento de um cérebro concreto, entende no sentido literal. Ela entende, ela não é capaz e que a verdade na vida dela é essa. O que a gente então vai fazer? Fala, isso é difícil, vamos fazer juntos. Pega a mãozinha da criança, ajuda ela a desenroscar o pote, a realizar a atividade, mas sempre com a criança junto nessa atividade. Nunca devemos prometer algo que não podemos cumprir, como vamos embora daqui que depois eu te dou um presente. Se usar algum artifício desse e depois não cumprir, a criança pode ficar muito desorganizada, pois o autista entende aquilo como verdade absoluta. Ele vai perder a confiança na pessoa se não fazer o que prometeu. Olha, não responda pela criança. É super comum, por exemplo, quando uma criança pequena encontra uma pessoa estranha na rua e pergunta: qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Uma criança com autismo pode ter atraso na fala e os pais então se angustiam e correm responder por elas. Diz, você chama Pedro, você tem 2 ou 3 anos. Ao invés disso, a criança tem que responder ela mesma. E se for não verbal, coloque uma pulseira com o nome e quantos anos essa criança tem. E assim, todas as vezes que alguém perguntar, você incentiva a criança a mostrar o nome dela. Você incentiva ela a mostrar quantos anos ela tem, tá? E isso faz com que ela entenda a comunicação com o outro, mesmo que no início a gente precise de materiais concretos com imagens. Nunca devemos falar para uma criança ou uma pessoa com autista, nunca pergunte quando não é opcional. Por exemplo, você quer comer arroz e feijão? Vamos tomar banho? Se você perguntar, você está dando opção para a criança dizer não. Só que comer determinadas coisas ou cumprir alguma atividade de vida diária não são opcionais. A criança precisa fazer e você deixa uma confusão na comunicação receptiva. Então, todas as vezes que for uma coisa importante, diga para o seu filho ou para o seu paciente: vamos fazer tal coisa agora. Se a criança se recusar ou ignorar, você repete dando apoio para a realização da tarefa. O que nunca devemos fazer com a criança com autismo é mentir. Às vezes, a gente faz isso com a criança, então diz para ela: não vai doer essa injeção, não vai doer essa vacina, para que a criança tenha coragem e faça aquilo que tem que fazer. Então, para uma criança com autismo é necessário termos que narrar literalmente o que vai acontecer e não prometer que vai ser divertido. Por exemplo, se ela for numa festa de aniversário, que lá vai ser legal, falar que realmente vai ter lá nessa festa. Agora, alguns sinais de autismo na criança. É necessário, evidente, que a criança apresente vários sinais e que não apenas 1 ou 2 sinais para ter indício de autismo. Falar na terceira pessoa. Falar, por exemplo, quem vai tomar banho primeiro? E a criança diz, é o Camilo. Isso faz parte do que se chama afasia, que significa uma linguagem pobre e econômica. E o uso da terceira pessoa é bem comum em criança com autismo. Evitar o contato olho no olho. Dificuldade na socialização ou isolamento social. A criança prefere ficar sozinha do que em grupo e ela tem dificuldade de se relacionar socialmente com outras crianças. Ela tem, por exemplo, dificuldade de se aproximar de outras crianças ou adultos e iniciar uma conversa, ou não sabe reagir quando outra pessoa fala com ela, também não sabe reagir quando outra criança está sendo agressiva ou está sendo carinhosa com ela. Dificuldade em reconhecer emoções. O autista pode não reconhecer nas expressões faciais das outras pessoas, se elas estão felizes, se elas estão tristes, com medo, com raiva. Rigidez na rotina, uso de rituais específicos no dia a dia. O autista pode estar super cansado, mas não aceita dormir durante o dia, porque isso não faz parte da sua rotina.
para o autista dormir somente à noite, depois do banho, do jantar e do escovar os dentes. Para a criança é inconcebível tirar um cochilo à tarde, e isso, quando está prestes a acontecer, ela tem uma crise, porque é uma mudança muito grande na rotina dele. Dificuldade para aceitar grandes mudanças. Para algumas crianças neurotípicas, algumas mudanças são difíceis. Já para crianças com autismo, mudanças são extremamente dolorosas. Dificuldades no uso da imaginação. As crianças com autismo têm dificuldades de lidar com jogos simbólicos. É o pensar, elaborar, construir, representar. O que não está fisicamente presente, as brincadeiras do faz de conta, portanto, é muito importante para estimular a imaginação da criança com autismo. Dificuldade de concentração e atenção. Para o autista, é difícil manter o foco em algumas tarefas. Pode ser tarefas simples, como escovar os dentes, sentar à mesa, fazer uma refeição, ou tarefas mais complexas, como fazer o dever de casa. Hiperfoco é quando a criança tem um interesse em comum sobre algum assunto específico, e é comum crianças autistas ter mais de um hiperfoco combinado com esses interesses. Dificuldade de processamento auditivo. São os barulhos que incomodam além do normal. A criança pode ter uma crise sensorial, se jogar no chão gritando. Ela não vai tapar os ouvidos, porque não tem essa ligação. Se tapar os ouvidos, vai amenizar o barulho. E vai ficar num estado de estresse muito grande. E no meio dessa crise, ela não vai conseguir se comunicar. E fica difícil entender essa criança. Crises sensoriais, por exemplo, de estímulo. Então, além do barulho excessivo, outros estímulos sensoriais podem levar um autista a uma crise. Exemplo de um shopping com muito barulho, com muito movimento, muitos cheiros, muita iluminação. E esses estímulos todos é muito mais do que o autista pode tolerar. Regressão na linguagem, dificuldades ou atrasos na fala. Isso varia aí de um indivíduo para outro. As dificuldades na linguagem verbal é bastante comum no autismo e o fonoaudiólogo é o profissional adequado para isso. A criança com autismo está desenvolvendo a linguagem no seu próprio ritmo, independente de estar atrasada ou de desenvolvimento aparentemente numa crescente, e em certo momento a criança perde muito de sua capacidade linguística ou para de falar totalmente. Muitas vezes essa regressão se corrige e a linguagem volta a se desenvolver no mesmo ritmo. Em outros casos, a linguagem pode ser muito forte e a linguagem não voltar a ser como era antes. O uso de uma linguagem própria, uma linguagem parecida com aquela dos bebês que estão aprendendo a falar, balbuciar. O balbuciar faz parte da construção da linguagem e é comum até 2 anos de idade. Mas, se esse tipo de comunicação continuar, é um sinal de alerta que essa criança pode ser autista. Presença de stims, estereotipias, são movimentos corporais repetitivos que autoestimulam um ou mais sentidos de uma maneira regulada. São também conhecidos como estereotipias ou movimento autoestimulatórios. Eles são uma forma de expressão e comunicação utilizadas por pessoas no espectro autista. Um dos tipos de estereotipias é ficar balançando para frente e para trás ou de lado para o outro. Repetição de palavras ou frases. Esse é um pouco difícil de avaliar, porque as crianças neurotípicas também tendem a ser repetitivas, mas não numa insistência do tipo: mamãe, quero ir no parquinho, quero ir no parquinho, quero ir no parquinho. Uma repetição que não necessariamente ligada a um pedido, é uma repetição de alguma coisa de forma incessante, insistente, mesmo que o estímulo já esteja ausente. A criança, quando está procurando alguma coisa, a criança fica repetindo para ela mesma: onde está, onde está, onde está, por diversas vezes. As crianças às vezes parecem desconectadas da realidade, imersas nos seus pensamentos. Quando a gente chama, ela não olha, não responde, não olha, parece que está em outro mundo. As pessoas com autismo processam as informações de maneira diferente. Às vezes, a gente pode achar que a criança tem uma perda auditiva, que
que é surda, porque é como se estivesse, mesmo ouvindo, a criança não se mexe. Vocalização. Alguns autistas costumam emitir determinados sons que não têm um significado nítido para nós. Alguns dão gritos que podem parecer fora do comum, outros fazem som repetidamente. Dificuldade de encerrar uma tarefa para começar outra. As pessoas com autismo costumam ser muito metódicas e apegadas às suas rotinas. Então, interromper uma tarefa antes dela terminar pode ser uma fonte muito grande de frustração e irritação para eles. Isso é um sinal de autismo. Agrupamento de objetos por cor, formas, isso começa mesmo antes dos 2 anos de idade e continua depois dos 2 anos. Presença de outra síndrome ou transtorno ao mesmo tempo, como a síndrome de hiperplexia, transtorno de déficit de atenção, síndrome de Savant, o transtorno opositivo desafiador. A criança também leva o braço de outra pessoa ou o dedo de outra pessoa para pegar um objeto que ela deseja. Isso começa antes dos 2 anos e continua depois. Andar na ponta dos pés, que pode aparecer quando a criança começa a andar. Colocar objetos na boca. A fase oral nas crianças termina por volta dos 2 anos de idade. Mas se você reparar que depois dessa idade as crianças continuam colocando coisas na boca, é um sinal de alerta claro, associado a vários outros sinais, é evidente que ela pode ser autista. Crianças autistas têm também necessidade de colocar coisas na boca para morder, chupar, mastigar, porque elas estão em busca de sensações pela boca, ou o buscador de sensações. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Edu Variedades para você. Se inscreva no canal, que nós temos muitos vídeos importantes com assuntos importantes para você.